noite. As crianças têm que sair, tem que dar algum aviso. Até 11 anos as crianças podem sair, se é que já não saíram ainda, né? Já foram, né? Ah, tá certo. Hoje nós vamos falar sobre dois edifícios, dois prédios, duas construções. Ambas estão mencionadas nas Escrituras e nós vamos ver que há um contraste muito grande entre esses dois edifícios e cada pessoa de alguma forma está identificada com um ou com o outro. E as implicações são enormes. Mas antes de falarmos desses dois edifícios, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe na transmissão dessa mensagem. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse culto tão bonito para nós e esperamos que seja para Ti também, cremos que sim, um culto ordeiro. Muito obrigado por tudo que ouvimos aqui e que participamos também dos louvores, do testemunho, do coral, de tudo mais que aconteceu. Obrigado por cada pessoa que está aqui presente hoje e colocamos em Tuas mãos esses momentos da mensagem, Senhor. Precisamos muito de Ti, porque sem Ti nós não seríamos capazes de transmitir nada. Mas contigo nós podemos. E eu confio em Ti que Tu me ajudarás aqui hoje à noite a transmitir essa palavra da maneira que Tu queres. E te peço que cada pessoa que entenda também pelo Teu Espírito, eu te peço. Muito obrigado pelo que Tu farás aqui hoje à noite, em nome de Cristo. Amém. Nosso primeiro texto é algo que aconteceu, ele registra, ele descreve algo que aconteceu há muito tempo atrás. Talvez 4.000 anos antes de Cristo, não sabemos exatamente o tempo, mas muito antigo. Bom, o contexto tinha acabado de haver o dilúvio, um dilúvio universal, e logo após o dilúvio, os sobreviventes foram Noé, sua esposa, seus 3 filhos, e as noras e os descendentes, né? Então eles repovoariam a terra. Sem Cã e Jafé, os filhos de Noé, se reproduziram, tiveram filhos, netos, e foram repovoar a terra. Então esse é exatamente o contexto do que vamos ver aqui agora, a terra sendo reconstituída em termos de população. Então vamos para Gênesis capítulo 11, vamos ver o primeiro desses edifícios que nós vamos mencionar aqui hoje. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Até aqui já podemos fazer alguns comentários. Ficou evidente que essa iniciativa humana era completamente hostil a Deus, porque eles estavam voltados para a sua própria glória. Queremos fazer grande o nosso nome, completamente a revelia da existência de Deus, e além disso era uma desobediência explícita ao que Deus tinha mandado: se espalhem e povoem a terra. Ordem essa que Deus deu logo no comecinho da criação e repetiu após o dilúvio. Então ele disse, e eles disseram: não, esse grupo aqui, vamos ficar aqui e vamos construir essa terra. E um outro comentário a mais: houve um personagem que estava muito ligado com isso, chamado de Nimrod. Está em Gênesis capítulo 10 e 8, quem quiser ler lá, só diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Esse personagem aqui estava à frente disso, foi um grande líder, muito ímpio, evidentemente, mas que estava à frente desse empreendimento humano aqui. Mas vamos ver então a reação de Deus a isso que eles estavam fazendo. Versículo 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. 2 observações aqui. Interessante que isso aqui, essa
esses versículos aqui usam de uma linguagem que se chama antropomórfica. O que é isso? Usando termos humanos para se referir a Deus de uma forma que nós entendamos, né? Uma maneira de dizer. Que, evidentemente, Deus não precisava descer, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas é uma maneira de dizer que Ele ia colocar seu foco, sua atenção especial naquilo que estava acontecendo e ia tomar providências. É uma maneira de dizer, uma maneira que nós entendamos isso. Isso chama de antropomorfismo, descrever a Deus ou ações dele de uma forma humana, né? E outra curiosidade, logo depois, no próximo versículo, no versículo 7, diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. A outra observação é bem curiosa, que ele usa o verbo no plural, desçamos, mas como se Deus é um, como é que ele está falando aqui no plural? E no original hebraico está no plural também, a primeira pessoa do plural, vamos, nós. Como é que pode? E interessante que logo no comecinho da criação, ele diz, façamos o homem à imagem e semelhança, também tem o plural. É possível que haja aqui uma referência à trindade, a pluralidade de pessoas dentro da trindade, ou seja, três pessoas em uma só essência. É possível que aqui seja uma referência a isso. E se for interessante imaginar, provavelmente o pai e o filho aqui entrando conversando sobre isso, sobre esse assunto aqui. É bem interessante como o autor, inspirado do texto, Moisés, teve acesso a essa informação e colocou isso aqui, como que Deus o inspirou a escrever dessa forma. Então nós já vimos aqui que a maneira que Deus encontrou de parar com aquilo foi confundindo a linguagem deles. Então versículo 8 e 9, destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mais algumas observações bem interessantes aqui. Nós vemos o tremendo poder de Deus, a soberania de Deus de determinar, eles vão me obedecer nisso. Ele não queria que todos se espalhassem pela terra, pois ele disse, vão se espalhar. Se não vão por vontade própria, eu vou tomar providências para que eles façam isso. Olha a grande soberania de Deus. Mas além da soberania, nós vemos mais atributos ainda. O poder dele de mexer na mente das pessoas. Perceberam isso? Ele programou de alguma forma o cérebro daquelas pessoas a falarem de outra forma. Eu não sei quanto tempo durou, se foi de um segundo para o outro que eles já falaram em outras línguas, ou foi um processo, eu não sei, mas seja como for, ele determinou, eu vou mexer na mente daquelas pessoas, uma espécie de reprogramação de alguma forma, para que eles passem a falar de outra forma, e não vão se entender uns aos outros, pelo menos grupos em si. Olha a soberania de Deus de decidir e o poder dele de executar aquilo que ele quer. E não só isso. A sabedoria, porque, olha, poderia haver várias maneiras de Deus castigar essas pessoas, punir essas pessoas, mas ele decidiu, com a sua sabedoria, fazer dessa forma. E aqui alguns podemos dizer, mas será que isso não foi leve demais? Mas Deus podia, isso foi uma afronta tão grande desse povo ao Senhor que ele devia ter, a gente pensa, quem somos nós, né? Mas poderíamos pensar, se fosse eu chamava fogo do céu, derrubava fogo do céu para destruir essas pessoas. Ainda bem que, talvez se eu estivesse lá, eu tivesse tido essa intenção, sim, confesso, mas eu não estaria certo. E provavelmente você também tivesse pensado em algo parecido com o que eu estou dizendo aqui agora. Ainda bem que nós não somos Deus. Ele usa a sabedoria perfeita para agir da forma certa. E lembrem, o povo estava acabando de vir de um juízo terrível de Deus, o dilúvio universal. Então, esses eram os sobreviventes. Quer dizer, já algumas gerações após os sobreviventes, mas talvez não muito tempo depois, talvez 3, 4 gerações depois, não era tanto tempo assim. Eles conheciam bem a história do dilúvio, com toda certeza. Mas a pecaminosidade do homem estava aqui latente, e não só latente, mas em termos práticos, vindo à tona e sendo evidenciada aqui. A pecaminosidade do homem, que ficou clara aqui, realmente requer juízo, mas aprove a Deus, como eu comentei, não destruir novamente. Ele quis fazer de uma forma mais, digamos, suave. Não que seja tão suave assim essa questão. Aliás, se for, a questão de línguas diferentes no mundo pode não nos parecer tão problemático, mas é. Talvez apareça até algum, que coisa interessante, tantas línguas diferentes, olha as culturas, que coisa linda, eu vou aprender língua, que coisa legal, uma atividade boa e tal. Vendo por esse ângulo pode ter algo até de atrativo. Porém, experimente passar 6 meses num local onde você não domina a língua. Experimente.
É um sofrimento. Depois de 6 meses você volta e diz se é bom essa questão de ter línguas diferentes. É muito difícil. Se você não conseguir se comunicar com pessoas, é frustrante. Eu já vi pessoas quase caírem em depressão, pessoas que vieram ao Brasil, não dominavam a língua e não podia fazer amizade. Saía com o grupo conversava, a pessoa ficava voando. É uma solidão muito grande, com certeza. Então, imagina. E muito esforço tem sido feito no mundo para driblar, não só driblar, mas para contornar esse problema. É muito esforço, o trabalho de pessoas para aprender línguas novas, para poder traduzir, etc, etc. Deus usa tudo isso, mas é problemático. Então, realmente, foi um juízo bem forte aí, bem marcante para a civilização. E está aqui o início, o que mostra por que há diversidade de línguas no planeta. Comentam-se que há 3.000, salvo engano, não sei a informação precisa, mas salvo engano, há 3.000 línguas, dialetos, etc., diferentes. É muita. Né? E está aqui o motivo. Evidentemente, os antropólogos, os sociólogos, os seculares vão dizer, não, é lógico que não, existem motivos antropologicamente explicados para esse tipo de coisa. Furado. São teorias tão furadas quanto a teoria da evolução, porque a explicação é essa. Então, se alguém quer ver uma prova de que Deus é verdadeiro, que a palavra de Deus é verdadeira e que a Torre de Babel existiu, basta ouvir sobre as diferentes línguas, os diferentes idiomas no mundo. É uma prova de que Deus agiu nesse dia, nesse momento, quer dizer, pelo menos nesse período aqui da história, os céticos que, sinto muito, permaneçam no seu ceticismo, mas que isso aqui é verdade, é. Bom, temos aqui então o primeiro edifício que nós comentamos que íamos falar. Aqui o interessante é que a palavra Babel aqui, literalmente, quer dizer, tem o significado de portão de Deus, mas há também um sentido de confusão, porque é muito ligado com o verbo hebraico que significa confundir, confusão, e evidentemente é o sentido que Deus está usando aqui. É um jogo de palavras, um trocadilho. Ou seja, Babel significa confusão, né? E porque Deus confundiu. E está ligadíssimo, adivinhe, com o quê? Babel, Babilônia. O comecinho da Babilônia é aqui, é o mesmo local, é a Mesopotâmia. Isso aqui aconteceu lá onde iria florescer depois o Império Babilônico. Ok? Bom, vamos então para o nosso outro edifício, para nós contrastarmos com esse aqui, que Deus deixou interrompido. Ele não destruiu a torre, não temos registro, mas ele deixou com que ela ficasse ali, provavelmente em escombros, até onde nós podemos entender, e parou de construir. Mas vamos agora ver o novo edifício, o outro edifício, e vamos fazer alguns contrastes com esse. Para vermos esse outro edifício, nós vamos avançar no tempo, talvez 4.000 anos para frente, aproximadamente, não posso dizer novamente o tempo exato, mas vamos para os dias do começo do cristianismo, mais ou menos em torno do ano 60 depois de Cristo. Vamos sair aqui do Oriente Médio, Mesopotâmia, e vamos aqui para o Ocidente, vamos para a Europa, chegamos na cidade de Roma. Vamos para uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e vamos acompanhar o apóstolo Paulo escrevendo uma de suas cartas de prisão. E ele vai descrever esse edifício que nós estamos comentando. Bom, se eu fosse perguntar qual é o texto, só existem 4 opções, mas é Efésios. Vamos lá para Efésios. Diz 4 opções porque são as 4 epístolas de prisão que ele escreveu na mesma ocasião. Vamos para Efésios. Capítulo 2. Contexto aqui. Paulo está escrevendo, essa carta seria destinada à igreja em Éfeso, uma igreja que ele conhecia bem. Éfeso fica na Turquia, ficaria hoje na Turquia atual. E ele descreve o plano de Deus, plano salvífico de Deus, maravilhoso, espetacular, de escolher pessoas para a salvação, e o capítulo 1 é uma pérola teológica que fala da salvação em detalhes, eleição, chamamento, Deus chama, o Espírito sela, mediante o Evangelho, é espetacular. Então, Paulo vem descrevendo o plano de Deus e a execução desse plano de salvar um povo, construindo um novo edifício. E é isso que ele está falando aqui. E no contexto exato do nosso texto aqui, que está no capítulo 2, ele vem falando para os gentios, que não são, o gentio é quem não é judeu, e a maior parte da igreja era composta de gentios. Havia judeus nas igrejas, mas a maioria era gentia. E, lembra,
Até então, até a chegada do cristianismo, o povo com quem Deus se relacionava era Israel. As outras nações, Deus não mantinha nenhum relacionamento com elas, em termos diretos, de se comunicar com elas diretamente, de registrar sua palavra através de profetas de outras nações. Não, tudo era feito ali, o foco era Israel, o foco era judeus. Eles é que iriam depois pregar para as outras nações, mas eles eram o foco, era só com eles exclusivamente que Deus se revelava e podia ter comunhão através da palavra dele, dos sacrifícios que eles realizavam e tudo aquilo, era Israel. Mas na época da igreja, Deus abriu o leque da salvação para os gentios. Isso era grande novidade. E os judeus ficavam pasmos, quer dizer que os gentios agora têm comunhão com Deus igual nós temos. Sim, aliás, até mais, considerando que a grande parte dos judeus não eram convertidos. Então, agora Deus estava fundando um novo povo composto de judeus, gentios, salvos, crentes no Senhor Jesus Cristo, pertencentes à igreja, o novo povo que Deus estava fundando aqui. E ele se dirige aos gentios dizendo: olha, vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, ausentes da promessa de Deus, vocês são um só com os judeus, considerando os judeus salvos, evidentemente. Então vocês agora são um povo de Deus, acabou essa distinção. A característica da era atual, onde nós vivemos, a era da igreja. Quando Cristo, mais para frente, vai ser outra história. Mas, por enquanto, é isso que acontece hoje. Crente judeu dentro da igreja não tem diferença nenhuma aos olhos de Deus. Pois então, vamos ver os versículos onde o Senhor descreve esse novo edifício que ele está fundando. Vamos para o versículo 13, Efésios 2 e 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Um trecho riquíssimo. O versículo 20 é muito importante teologicamente, talvez um dos versículos mais importantes da epístola e talvez de todo o Novo Testamento. Não estou dizendo que é o mais, mas um dos mais, porque ele fala aqui de uma forma muito clara acerca da igreja. E a igreja é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, como acabamos de ver. A pedra principal é o Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Pedra principal, pedra angular. Hoje talvez essa imagem não faça muito sentido para nós. A Bíblia fala muito disso, de pedra angular. Naquela época, costumava-se ter as construções tinham uma pedra que seria chamada de pedra de esquina, era a primeira pedra que se colocava, e as demais pedras da construção deveriam ser alinhadas com essa pedra. Se a pedra angular fosse torta ou tivesse algum defeito, o prédio inteiro ia sair torto, ia ser um problema sério. Mas se ela fosse uma pedra retinha, toda certa, e as demais pedras fossem realmente alinhadas com ela, isso garantiria o resultado do edifício. Então, usando essa comparação, Paulo está dizendo, Cristo está fundando um edifício. E ele é a pedra angular, porque todas as pedras, para fazerem parte desse edifício, têm que estar coladas nele. E curiosamente, ele diz que essa pedra, além de ter Cristo como pedra angular, como já comentei, ela está fundamentada, quer dizer, está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso? Será que nós podemos dizer que nossa igreja é apostólica? Sim, num sentido que eu vou explicar aqui. Não estou falando da igreja romana, não estou falando disso, mas é apostólica no sentido que ela vem da doutrina dos apóstolos. Uma igreja que é fundada em alguma outra doutrina que não é a doutrina original do Senhor Jesus Cristo, que foi ensinada pelos apóstolos, essa igreja não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela pode se chamar de igreja, mas não é, porque para uma igreja ser autenticamente uma igreja do Senhor, ela tem que ter a doutrina correta, nos pontos principais que falam da salvação em Cristo. Ele morreu por nós, ninguém pode se salvar por si mesmo, Deus é que chama a pessoa, identificação com Cristo, sacrifício vicário, substitutivo, ele pagou nossa pena, isso que nós conhecemos bem, ou seja, só é salvo pela fé na obra de Cristo e não por méritos pessoais, segurança da salvação, esses pontos centrais da nossa fé, isso é o Evangelho. E uma igreja que está construída sem essa base não é uma igreja cristã. Mas isso foi o que Cristo ensinou para os seus apóstolos, para eles ensinarem, e o Novo Testamento foi escrito exatamente
pelos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos que descreveram mais detalhadamente essas doutrinas. Por isso nós estamos fundamentados, quer dizer, fomos alicerçados em cima do fundamento dos apóstolos e profetas. Interessante que, historicamente, os profetas já cessaram. Comentei isso hoje pela manhã. Quantas vezes se precisa lançar o fundamento, o alicerce de uma construção? Eu não sou engenheiro, mas nem preciso ser para saber de uma resposta tão óbvia. Quantas vezes se lança o alicerce de um prédio? Uma. E está ali o alicerce, e a partir dali vão sendo construídos quantos andares que forem, mas o alicerce é um só. Historicamente, só foi lançado uma vez no início da era da igreja. Acabou. Agora, nas décadas e séculos que se seguiram, Deus foi construindo a sua igreja, o seu prédio, o seu edifício, em cima daquele fundamento que não pode ser lançado outro fundamento. Pois bem, esse é o segundo edifício que estamos comentando aqui. Que privilégio aqueles que pertencem a esse edifício. Daqui a pouquinho eu vou comentar resumidamente um pouco disso, mas por enquanto eu quero fazer alguns contrastes entre esse prédio, esse edifício, esse templo feito por nós, quer dizer, por Cristo, usando nos usando, nós somos as pedras, e esse templo e aquele templo ou edifício ou torres que foi tentado ser feito milênios antes, ali por Nimrod e seu povo. Quantos contrastes nós podemos ver? Olha a motivação que levou pessoas a construírem a primeira torre de Babel: orgulho, trazer a glória para o ser humano, desobediência frontal a Deus. E o novo prédio? O oposto. Glória total ao Senhor, glória total a Deus, completamente em conformidade com o plano dele. Interessante a ênfase que as Escrituras dão, que tudo concernente ao Senhor Jesus Cristo e à salvação está registrado na Bíblia. Hoje pela manhã nós falamos disso. Até Judas estava os salmos falavam de Judas, tudo profetizado, vai ser assim, vai acontecer isso. Ou seja, tudo dentro do que as Escrituras comentam, ou seja, dentro da própria vontade de Deus, visando a glória dele e o bem nosso, de nós que fazemos parte. Interessante que dentro desse contraste, olha, é curioso nós observarmos o seguinte: Deus tinha mandado pessoas se dispersarem para repovoar a terra, para povoar e depois repovoar a terra. E eles disseram: não, nós queremos ser um só. Hoje o mundo está, as nações estão espalhadas, e Deus manda que nós vamos todas as nações, sim, nos espalharmos nas nações, para que as pessoas creiam em Cristo e elas passem a ser um. Notaram como é interessante isso? Antes, espalhados, era para espalhar. E eles, em desobediência, queremos ser um prédio só, queremos ser só um edifício para a nossa glória. Não. Hoje, o que Deus está fazendo? Um edifício só, no caso, a igreja, para a glória dele, um só, mas de pessoas que estão espalhadas no mundo todo. É uma espécie de reversão aqui. E tem um ponto que eu acho curioso, é um detalhe, que eu acho que é bem mais do que um detalhe. Qual foi o juízo que Deus deu para aqueles que estavam construindo a Torre de Babel, profanamente falando? Confundiu as línguas. Qual foi o primeiro sinal evidente que Deus deu quando fundou o seu novo prédio, o seu prédio, a igreja? Dom de língua. Olha que interessante. Naquela ocasião, em Jerusalém, quando ele fundou a igreja, havia pessoas de várias nacionalidades, de várias terras, várias línguas ali, por causa da festa de Pentecostes. Muita gente afluía para Jerusalém. E o sinal que Deus deu exatamente quando fundou o seu templo espiritual foi que os apóstolos e os demais crentes, que eram 120 naquele dia, começaram a falar em línguas de acordo com as pessoas que estavam lá visitando. Então as pessoas que estavam lá começaram a ver: epa, tem alguém aqui que está falando da minha língua. Quando foi ver, descobriu, talvez Tomé, falando lá uma língua que Tomé nem conhecia, mas a pessoa diz: é minha língua, eu vim lá da África. Como é que Tomé, estou chutando aqui, mas como é que Tomé está falando minha língua? Ele nunca esteve nem lá. Ou seja, Deus deixou bem claro que ele é soberano sobre as línguas, os idiomas, ele que espalhou, ele que fez a diversidade, ele que controla tudo, e ele estava fazendo uma ponte entre o seu evangelho e aquelas pessoas. Eu estou falando a língua de vocês, para que vocês entendam isso. Ô lição! Deus é um só. Talvez, certamente tinha pessoas ali da Arábia, ou de mais longe, da Pérsia ali, mais longe ainda, ou de outros locais da África, certamente que tinha. Eles estavam ouvindo a um Deus
Aliás, o conteúdo do que eles estavam falando em línguas ali eram glorificando a Deus. Então eles ouviram a um Deus que é acima de todas as nações desse planeta, inclusive da minha. A minha cultura pode ser completamente diferente dele, mas ele é o Deus que nos fez. É a ele que nós devemos obediência, não a outro. Então aqueles deuses que eu vejo sendo adorados na minha terra lá, não são verdadeiros. Esse é verdadeiro e só tem um. E ele está querendo se comunicar comigo. Perceberam isso que cada um daqueles estrangeiros viram ali? Fantástico! Como Deus, na Torre de Babel, ele fez algo, uma punição, e aqui ele está como que provisoriamente, como um sinal temporário, está como que revertendo, mostrando, eu quero chegar até vocês e que vocês venham a fazer parte do meu corpo, do meu novo templo. E que maravilha! Evidentemente, eu entendo que o dom de línguas foi restrito àqueles dias, ele cessou logo após a era apostólica, porque o motivo era ser um sinal de que aquela nova doutrina realmente vinha de Deus. Eu sou cessacionista, quer dizer isso, eu creio piamente nisso, mas Deus deu aquilo como um sinal. E o sinal não ocorre mais, mas o que ele ensina, sim, Deus quer alcançar pessoas de todas as nações, de qualquer que sejam a língua falada, ele quer alcançar com uma única mensagem, Jesus Cristo, não há outro. Todos os caminhos levam a Deus. Então, se as pessoas têm religiões diferentes, eles devem seguir o seu coração. Deus vê o coração. Eu sei que Deus vê o coração, é óbvio, mas o mesmo Deus que fez o coração, ele também disse, só tem um jeito de chegarem a ser salvos. Exatamente porque a pecaminosidade do homem é tão grave, nós já comentamos, só tem um jeito. Aliás, bastava um pecado para condenar uma pessoa, quanto mais milhares de pecados. Só tem um, meu filho pagou o pecado. E se não for crendo nele e simplesmente recebendo o presente, não tem jeito. E foi Jesus Cristo, não foi outro. Só esse meio de ser salvo. Essa é a mensagem que deve ser divulgada. Vimos a irmã que pretende ir para países com doutrina bem diferente da nossa. É isso mesmo. Muitas pessoas têm se levantado para levar o evangelho para nações diferentes, povos diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes. É isso mesmo. E apesar de que o sinal em si deixou de acontecer, mas, novamente, a lição dele continua. Deus quer que nós vamos até lá e ele usa nossos esforços para isso. Muitos esforços têm sido envidados, ou seja, têm sido feitos por aquelas pessoas que vão para línguas diferentes. Interessante, se você for ler sobre vida de missionários, vê o tanto de tempo, meses, anos que eles passaram suando para aprender línguas muito estranhas. E passaram muito tempo para poder começar a evangelizar aquele povo. E quanto mais para poder traduzir a Bíblia para aquela língua. Imagine o estudo. E Deus fez isso. Deus capacitou pessoas para isso. Ou seja, ele tem usado o esforço humano. Interessante, ele capacita, ele coloca no coração o desejo, ele coloca condições, ele faz a parte dele, mas a parte humana ele requer que nós façamos. Bom, esses são os contrastes que nós podemos comentar até aqui sobre a igreja, no caso, o edifício de Deus, o edifício que ele está construindo e aquela infame Torre de Babel. Mas sabe qual é um contraste bem gritante, que mostra como é diferente uma torre, quer dizer, a Torre de Babel da igreja? Sabe um contraste que é talvez um dos mais gritantes de todos? O desfecho de um e o desfecho do outro. Qual foi o desfecho da Torre de Babel? Alguém pode dizer, ela parou de ser reconstruída, ou de ser construída. A resposta está parcialmente correta, mas existe uma resposta mais completa, mais precisa. O desfecho ainda não aconteceu. Mas nós não lemos aqui que acabou a história, acabou o registro da Torre de Babel. Quem disse? A torre em si, sim, mas o que ela representa não terminou ainda, continua. Como assim? Eu entendo que a Torre de Babel, ela representa o mundo. O que é isso? Um sistema humano organizado contra Deus. Já comentei isso. Pessoas que querem se glorificar, usam o melhor da sua inteligência, da competência, para si e despreza Deus. Isso é o mundo. E apesar de que Babel, naquele contexto, houve um freio divino, Deus permitiu que os povos continuassem construindo novas torres de Babel. Sim, Deus permitiu.
Será que ele mudou de ideia? Ele viu que, não, será que ele achou que estava sendo rigoroso demais e que podia ser mais flexível? Será que foi isso? Ou será que ele realmente mudou? Ou será que ele desistiu mesmo? O que será? Não, nem uma coisa nem a outra. Deus continua sendo o mesmo, ele é imutável, outro atributo dele, ele não muda, e ele continua tendo o mesmo horror ao pecado que ele sempre teve, e ele continua sendo justo juiz e vai julgar rigorosamente todo o pecado. Assim como ele fez com a Torre de Babel e com a terra inteira no dilúvio e em outras manifestações de juízo que a Bíblia descreve, assim como ele fez, ele vai fazer. E por enquanto não está fazendo o tempo inteiro, não está. Por quê? Porque ele está dando oportunidade das pessoas revelarem quem elas são, ele está permitindo que elas vão, e estão sendo testadas. Como é que as pessoas vão reagir ao exemplo que eu dei na história? Na Torre de Babel, como é que elas vão reagir? Elas vão crer? Não, isso é conversa. Então eles estão desprezando um sinal que Deus deu aqui. Ou será que alguns vão dizer, puxa, Deus é verdadeiro, eu quero conhecer mais acerca dele. E está aí uma das respostas pelas quais Deus não destruiu aquele povo. Misericórdia e oportunidade. Olha o novo prédio que Deus está, o prédio de Deus, entre aspas, o santuário que ele está construindo. Ele está dando uma grande oportunidade para as pessoas viverem aqui e terem condições de um dia voltarem para ele. Mas o que eu estou querendo dizer dentro desse assunto é: Babel ainda aguarda julgamento final. Num sentido, sim, mas novas Babéis foram construídas. Então, interessante, na história, basta qualquer livro de história secular que seja, com a pior escola que você vai, em termos de ideológicos ou em termos de até faculdade, você vai ver a história, tem lá Babilônia, cidade de Babilônia, foi uma grande cidade, Nabucodonosor, no ano tal, é histórico, não tem como negar isso. Eles vão inventar o que puderem para dizer que a Bíblia não é verdade, mas a história está lá, eles vão dizer, existiu uma cidade na Babilônia aqui? Existiu a cidade de Nínive, ainda antes da Babilônia? Sim. Nínive, dos assírios, sim. Existiu outra cidade, Pérsia engolfou o Império Babilônico, o Neobabilônico, sim. Aí depois a grande cidade ficou sendo Suzã, capital da Pérsia. Bem, olha, grandes cidades que foram sendo construídas e grandemente ornamentadas e crescendo muito ali durante a história. Roma, olha só, o tamanho da cidade de Roma, grande no contexto da época, o poder daquela cidade, tudo aquilo. Olha as Babéis aí na própria história humana. Geralmente houve, durante a história, sempre que tinha um grande império dominando, a capital daquele império, que era representativa do mundo contra Deus. Cidades que se destacavam muito pela sua riqueza, sua glória humana, muita luxúria, cultura, o top da cultura da época, militarmente muito preparado, os reis estavam ali, os grandes estavam ali, então era uma cidade muito armada, então era aquela que as pessoas se empolgam, grande Babilônia, a grande Nínive, grande isso, grande aquilo, grande Roma, que coisa maravilhosa, essa cidade é o suprassumo da cultura e da tecnologia e do poder e da glória humanos. Várias Babéis no decorrer da história. E Deus foi julgando de uma por uma na história. Esses impérios foram caindo, e depois vieram outros, foram caindo e tal. Mas Deus ainda permitiu que elas continuassem. E já acabou a Babel? Será que ainda falta um juízo aí da Babilônia? Falta. Como é que está hoje? Qual é a cidade hoje que representaria a Babilônia? Não há uma cidade. Interessante que, apesar de que até o Império Romano ali, existia um império mundial e uma capital e tal. Mas depois disso foi descentralizado. Houve cidades grandes, hoje tem algumas cidades gigantes no mundo, megalópolis, New York, São Paulo no Brasil, talvez Dubai, cidades que se destacam por uma coisa ou por outra, algumas cidades grandes no mundo, que representam um pouco daquilo que nós estamos comentando aqui, mas estão espalhadas aí no mundo, apesar de não serem tantas assim, por assim dizer. Mas a Bíblia diz que vai voltar a haver uma cidade, assim como houve Babilônia, assim como houve Roma, vai voltar a ter uma que representa o poder humano e a hostilidade contra Deus. Vai.
Quando será? Onde será? Qual será? Eu não sei, mas que vai? Vai. Ou seja, vai haver um império ressurgido aí, eu entendo que é a nova forma do Império Romano, e vai ter uma cidade gigante ali, que Deus vai descarregar a sua ira naquela cidade. Esse vai ser o desfecho da Babel, Babilônia, Roma, o que quer que seja o nome que você queira colocar aqui. Vai haver. Querem ver onde é que está isso? Eu não vou descrever detalhes lá não vou discorrer sobre esses versículos, mas só para vocês sentirem o sabor do juízo de Deus sendo profetizado aqui, e vocês depois mergulharem mais no assunto. Mas vamos só ler rapidamente quando Deus descreve como vai ser a destruição dessa cidade literal. Apocalipse 18. Novamente, não vou explicar muita coisa não, senão enveredar por outro assunto não é o caso, mas só para vocês verem, está aqui, pronto. Pelo menos você sabe localizar onde é que está falando isso que estamos comentando. Apocalipse 18, olha os versículos 1 e 2, diz assim, isso aqui já é o finalzinho da grande tribulação. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Imagine como deve ser a glória desse anjo que iluminou a terra. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E ele continua, olha o versículo 9 e 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Pronto, esse é o desfecho do que começou ali, num certo sentido, na Torre de Babel. Deus freou ali, mas permitiu que houvessem outras Babéis, e um dia vai voltar para cá. Essa cidade eu entendo que vai representar tudo que o homem tem feito desde a Torre de Babel, aliás, antes mesmo da Torre de Babel, em termos de pós-dilúvio, na Torre de Babel. Está aqui. Esse vai ser o juízo. E o contraste com o outro edifício de Deus, que somos nós. Ah, que delícia! Novamente, eu vou só mostrar algumas passagens sem descrevê-las, não vou entrar nelas, porque eu não quero desviar o foco, já vou quase rumar para a nossa conclusão, mas eu não quero desviar o foco, mas eu vou mostrar para vocês, para dar água na boca, e vocês mergulharem mais. Quer ver o desfecho da igreja? E no caso aqui já fala de depois do milênio, eternidade futura, então eu entendo que não só a igreja vai estar aqui, mas todas as pessoas que foram salvas pelo Senhor antes da igreja, depois da igreja, mas olha o futuro dos crentes de todas as eras, o futuro desse edifício que Deus está construindo hoje. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, ou seja, enfeitada, como noiva adornada para o seu esposo. Pula para o versículo 22, eu estou em Apocalipse 21 e 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 22, versículos 3 a 5. Apocalipse 22, 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, repetindo aqui, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Olha o contraste. Irmãos, e já indo para as nossas aplicações finais aqui, já estou rumando para a nossa conclusão e vamos fazer algumas aplicações aqui de tudo que nós comentamos até então. A qual das duas cidades / edificações você pertence? Com qual dos dois edifícios você se identifica e está associado mesmo? Será que é com o espírito do mundo, no sentido de hostil a Deus, que não quer nada com Deus, faz as coisas só para si, buscando a sua glória e não obedece à palavra de Deus?
associados com a Torre de Babel e com essa Babilônia que vai ser destruída, no mesmo espírito, seguindo os passos dele? Ou não? Será que será que você está identificado com esse segundo edifício que nós já comentamos aqui? Só uma coisa muito importante: todos nós nascemos ligados com a Babilônia. Sim, ninguém nasce salvo. Todos nós nascemos cortados da comunhão com Deus, mas Deus, em sua imensa misericórdia, quer tirar pessoas de todas as nações, como já comentei, e colocá-las no seu santuário, o seu templo que está sendo edificado pelo Senhor Jesus Cristo. Que maravilha pertencer a esse templo. Comunhão com o Senhor, uma vida de santidade e muito ligada com o estudo da palavra do nosso Deus, como já comentei. Qual dos dois você está identificado? Se for com o primeiro, corra. Aliás, a Bíblia diz: saia da Babilônia, fuja da Babilônia. Pois aplique isso para a sua vida. Pode ser, certamente você não vai estar dentro da Babilônia, essa literal que vai ser destruída. Pode até ser que esteja, mas provavelmente não. Mas um dia todos nós vamos morrer. Um dia você vai morrer, com certeza. E vai estar diante do Senhor, e você vai ser julgado por Ele, de uma forma diferente, não como Ele julgou uma cidade através de fogo, ou seja o que for, mas Ele vai lhe julgar, é o que a palavra diz. Então, fuja, enquanto você está vivo, antes de morrer, fuja desse sistema mundano, desse sistema humano contra Deus, fuja, corra para o Senhor. E quem já está nesse templo maravilhoso, desfrutemos da melhor forma possível. Como? Cresçamos no conhecimento do próprio Senhor, que é a pedra angular dele, o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos crescer no conhecimento dele? Tem que ser através da palavra dele, da doutrina dele. Mergulhe fundo nas Escrituras, esteja atento a ouvir mensagens baseadas nas Escrituras, creia nelas, lance mão das promessas e obedeça a ela. Hoje pela manhã, nós, novamente enfatizando, nós comentamos exatamente como Pedro, no comecinho da história da igreja, antes da igreja, ele entendeu que a Bíblia ensinava algo e foi cumprir aquilo ali, antes mesmo do dia de Pentecostes. Pois é isso, leiamos a palavra de Deus, interpretemos corretamente, apliquemos a palavra à nossa vida e obedeçamos. Irmãos, não tem vida melhor do que essa. Crescendo na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aliás, hoje foi lindo aquele canto que fala: junto ao meu Deus, que coisa linda, né? Crescer na comunhão do Senhor, obedece em tudo e sejamos cheios do Espírito, como a palavra diz. Enchei-vos do Espírito, ou seja, sejam enchidos. Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Obedecendo a palavra, a mesma coisa. Uma vez nós fazendo isso, obedecendo as Escrituras, buscando ao Senhor de coração, o Espírito vai nos encher. E se cada pedra viva, no caso você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você é um templo do Espírito Santo. Juntando todas as pedras vivas, o Espírito Santo mora no santuário dele. Que delícia estarmos em comunhão com o próprio Espírito Santo, com o nosso Deus através do Espírito Santo. E, evidentemente, uma outra aplicação que não podemos deixar de dizer: estamos inseridos no mesmo corpo. É claro que nós não podemos estar reunidos com toda a igreja geral espalhada pelo planeta, é impossível, mas você está numa igreja local, que é onde Deus determinou que nós nos reuníssemos, como igrejas locais, uma parte da igreja geral. Nessa igreja você pode e deve ter muita comunhão. Então cresçamos nessa igreja, cresçamos, no caso da Igreja Batista Manancial, se você é um membro aqui, se está nos visitando, cresça na sua igreja local, entendendo que é uma igreja que tem a doutrina correta, cresça lá, e a grande maioria daqui é da Manancial. Cresçamos na própria igreja em si, usando os nossos dons para o crescimento da igreja, crescendo, ouvindo e sendo beneficiado pelo testemunho de irmãos, pelo serviço dos irmãos, beneficiando a eles. Ou seja, muito importante, irmãos, agindo dessa forma, conhecimento da palavra, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, agradando o nosso Deus, cheios do Espírito e em comunhão com o corpo dele, nós não poderíamos experimentar uma qualidade de vida melhor do que essa. Podem vir problemas e vêm, mas mesmo com esses problemas, a vida de crente é boa, é ótima, porque Deus nos dá força para vencer esses problemas, e nós crescemos através desses problemas, e Deus usa isso para nós exatamente conseguirmos cumprir essas coisas. É bom demais, e sabemos que estamos nesse templo maravilhoso, nesse santuário espiritual que é a igreja que o Senhor Jesus Cristo está fazendo crescer, está edificando, um destino tão diferente do que o mundo tem. E enquanto isso, sejamos os mais eficazes possíveis em explicar para as pessoas
isso, façam parte desse prédio, entre aspas, desse templo maravilhoso que é a igreja, através da palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Que nós vivamos cada dia de nossa vida aqui à luz daquilo que vamos ter quando o Senhor Jesus voltar, essas delícias que nós vimos aqui. Aliás, antes disso, vamos reinar no milênio, nem entrei no assunto, mas as delícias do encontro com o Senhor. E vamos, à luz disso, servindo da melhor forma possível enquanto estamos aqui e Ele não volta. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, como Tu és fiel, Tu és maravilhoso, toca cada coração aqui presente, Senhor Deus, aqueles que ainda não se entregaram a Ti, que se entreguem hoje mesmo, eu te peço, Senhor Deus, e aqueles que já se entregaram, que já nos entregamos, que cresçamos no conhecimento de Ti enquanto o Senhor não volta, porque Tu vais voltar a qualquer momento, e mesmo que Tu não voltes nesses próximos dias, nós podemos ir para Ti através da morte a qualquer momento, mas nós queremos mesmo é que Tu voltes, Senhor, quanto antes. Eu sei que Tu vai voltar. Nós te pedimos o quanto antes, dentro da Tua vontade, volta logo, Senhor Deus, e nos leva para Ti. E enquanto isso, usa-nos da melhor forma possível para Te glorificar enquanto estamos aqui, Senhor Deus, falando de Ti nesse mundo. Muito obrigado, em nome de Cristo, amém.